Questão número 12, meu querido aluno. A questão do FT 2025. Uma questão de equação de Clapeyron, tá? Ele fala o seguinte: o monóxido de nitrogênio pode formar o óxido nitroso e o dióxido de nitrogênio. Então tá aqui a reação. Em um recipiente isolado, uma amostra de monóxido de óxido nitroso se decompõe em dióxido de nitrogênio, em monóxido de dinitrogênio, ou óxido nitroso, né? Então, o monóxido de nitrogênio em óxido nitroso e em dióxido de nitrogênio. Há um volume constante, há uma temperatura de menos 73 graus Celsius, temperatura inicial, e a temperatura final 27. Como a gente já sabe que a gente não faz cálculo com graus Celsius, então eu vou passar para Kelvin, lembrando que Kelvin é igual a 273 mais graus Celsius. Então, 273 mais o grau Celsius, 273 menos 73, então aqui vai dar 200 Kelvin. E o 27 aqui, 273 mais 27 vai dar 300 Kelvin. Presta atenção na questão, que ele fala o seguinte: qual é a pressão final, qual é a relação entre a pressão final e a pressão inicial? Analisar correta. Então a gente já fez essas continhas, vamos lembrar, né? A equação geral dos gases, ou a equação de Clapeyron é pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Quando você faz uma relação, aí você pode ter o seguinte, ó. Você pode dizer que a pressão inicial vezes o volume inicial, eu vou chamar de 1, tá? Inicial e 2 a final. Sobre a pressão final e o volume final é igual ao número de mols inicial vezes R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura inicial, sobre o número de mols final vezes R vezes a temperatura final. Bacana? O que eu posso cortar aqui? Ah, Sandra, eu posso cortar aqui, ó, o R, que é a constante dos gases, e o volume, porque ele me falou que o volume é constante. Então, beleza. E eu quero saber qual é essa relaçãozinha aqui, ó. No caso, a pressão final igual à pressão inicial. Beleza. Se a gente olhar quantos mols eu tenho aqui, no início eu tenho só o monóxido de nitrogênio. Eu tenho 3 mols dele. Depois ele vai se decompor e vai se transformar em N2O e NO2. Um mol desse cara e um mol desse. Então no final eu tenho um total de 2 mols. Então o número de mols inicial é 3. O número de mols final, 2. A temperatura inicial é 200 Kelvin. E a temperatura final é 300. Opa, quando você substituir os, os números, você vai ter isso aqui, ó. 3 vezes 200, 600. E 2 vezes 300, 600. Então, 600 sobre 600 vai dar 1. Então, eu posso dizer que a pressão inicial sobre a pressão final é igual a 1. Logo, a pressão final é igual à pressão inicial e vice-versa. Letra D. Olha que bacana.